Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando para a nossa conversa da semana e hoje eu trago um assunto para a gente refletir nessa conversa com pais, tá? Quando eu sou abordado, quando alguém me fala, quando alguém me sinaliza da dificuldade do meu filho, qual é a minha reação? Difícil, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? Vem comigo! Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esta situação que eu acabei de citar para vocês. Quando meu filho tem alguma dificuldade, quando meu filho, falo filho, mas isso vale, né, para ambos os gêneros, filho, filha, ou alguém que eu conheço, enfim, mas que seja meu, alguém muito próximo e eu recebo a possibilidade de ter que buscar uma ajuda e a possibilidade futura de ter um diagnóstico sobre alguma dificuldade, alguma limitação, algo que a criança já venha sinalizando, de repente alguém externo visualiza isso com muito mais facilidade do que pai e mãe. Normal? Absolutamente normal, tá? O que nós precisamos deixar muito claro, algumas dicas e sugestões que ajudam muito, gente. Quando a gente fala em dificuldade do filho, do outro, quando a gente fala na dificuldade, na limitação da criança que não convive com você todos os dias, é muito mais fácil do que falar do meu filho, da minha filha, daqueles que são meus e convivem diariamente comigo. E nós também temos que entender que o pai e a mãe precisam ser preparados para receber essa informação. Muitas vezes, de verdade, às vezes eles não perceberam, porque eles são pai e mãe, eles não são profissionais, eles não dão um diagnóstico. Assim como a escola também não dá, né? Para isso existem os profissionais que fazem isso. Porém, gente, o disparador da culpa, o fato de eu querer culpar alguém, de achar alguém que é culpado pela dificuldade do meu filho, da minha filha, ou porque não me falaram antes ou algo assim, claro que muda todo o contexto. A aceitação da situação, ela é muito mais fácil de ser trabalhada quando os pais de fato aceitam ajuda, tá? Mas para isso é preciso trabalhar muitas vezes os pais antes de trabalhar a criança. Por quê? Porque quando existe uma parceria, a situação muda completamente de imagem, né? O nosso contexto ele se modifica. Quando eu tenho um alvo para assinalar, eu procuro um alvo para culpar o profissional, a escola, a vizinha que falou que meu filho tem problema, a madrinha que falou que ele não sei o que. Ei, gente, primeiro vamos colocar o nosso pensamento no lugar. Por isso que eu há muito tempo venho observando alguns comportamentos de pais que vêm fugindo, né? Fogem da conversa da professora, fogem da conversa com profissionais. Muitos pais que depois que a gente entrega a avaliação em mãos, somem, né? Aí passa 1, 2 anos, ou às vezes muito mais tempo, e nossa, se eu tivesse ficado aqui e feito o tratamento, e se eu tivesse buscado ajuda com fulano, se eu tivesse ouvido aquela professora lá no pré, né? Como seria diferente então, gente? Não vamos errar nesse sentido, nesse aspecto. Por quê? Porque isso faz toda a diferença na vida futura dessa criança. Isso implica em toda uma estratégia que poderia ter sido utilizada, poderia ter sido colocada em prática, poderia ter sido feita e não foi pela tua não aceitação. É difícil, é muito difícil. Quando a gente fala em aceitar as dificuldades do filho, as limitações, em receber um diagnóstico em mãos daquilo que de repente eu esperava, mas nada tão concreto, eu tô falando de emoções, né? Eu tô falando do meu filho, daquilo que é o maior tesouro que a gente tem, da nossa vida. Parte de nós está ali naquele relatório, parte de nós está ali naquela avaliação, naquele diagnóstico. Então isso mexe muito com o emocional, mas é importante a gente abraçar a causa enquanto pai, enquanto mãe, para o trabalho ter resultado positivo, para ele se concretizar, para ele sim tornar-se real dentro das possibilidades que o teu filho tem para oferecer. Muitas vezes, gente, as dificuldades ficam muito mais em evidência do que as potencialidades da criança por conta do comando familiar ter sido desestruturado, né, quando ele acolheu a informação da dificuldade. Então, às vezes, a gente precisa ter muito cuidado, é muito melindre falar sobre isso, porque cada família reage de uma forma. Mas é importante que, acima de qualquer coisa, você forme e torne-se parceira no processo dessa situação. Que você sim receba as orientações, as sugestões, que você escute, faça um movimento de escuta da escola. Afinal de contas, essa criança está 4 horas diárias lá, né, com esta profissional que está tendo um olhar profissional, porém ela também é limitada naquilo que ela precisa de ajuda para transferir para a criança.
Então nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos receber uma avaliação, um diagnóstico com carinho, porém cautelosos no afeto, tornar aquilo um momento afetivo, porque quando os pais negam a dificuldade, quando os pais negam a situação, o movimento de ajuda que a escola, que o profissional faz ou tenta fazer, fica muito difícil para a gente conduzir a estratégia, porque a criança já vem receosa, né? A criança já vê, o que eu estou fazendo aqui? É muito mais fácil eu trabalhar com a criança aquilo que nós temos de real. Talvez não é o ideal, mas é o real. Mostrar para ela a realidade, né? A forma como ela aprende, que talvez não é igual do coleguinha, mas qual que é o problema? Hoje todo mundo é diferente de todo mundo e que bom, né? Porque nas diferenças a gente se completa. E é difícil quando a família não acolhe as hipóteses, a avaliação, o diagnóstico. É difícil para a escola, é difícil para nós, porque a parceria acaba ficando truncada. E nesse movimento, quem sai perdendo? Nessa queda de braço, quem sai perdendo? Nessa briga, nesse desgaste emocional, nesse achar culpados, né? Não existe o gatilho da parceria, então quem sai perdendo nisso tudo? A criança. Então eu sei que muitas vezes é dolorido, muitas vezes é incompreensível, muitas vezes se buscam respostas que não se tem, mas é importante sim e de muita consciência dos pais, e parabéns àqueles que vão atrás, que buscam ajuda, que têm esse interesse e ajudam o seu filho. Vocês realmente estão de parabéns. Gente, essa reflexão é para vocês pensarem, amadurecerem, refletirem o quanto é importante a gente sim ouvir muitas vezes o profissional externo, ouvir muitas vezes a professora, confiar naquilo que ela está falando, porque às vezes todo o contexto futuro muda por conta de uma fala que foi feita, de uma atitude, de uma situação, de um contexto que foi feito dentro do mecanismo da escola, dentro do mecanismo com o profissional externo. Então, na dúvida, procure o profissional. Na dúvida, converse com a professora. Na dúvida, avalie. Na dúvida, não sofra. Nós estamos aqui para te ajudar em relação a isso também. Contem conosco, curtam os nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!